E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui para começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria e muita satisfação mesmo que estamos aqui novamente para podermos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, né? Falando sobre a vida do mundo espiritual, que tanto nos interessa. Esse livro que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 15, a visita materna. Iniciamos no programa passado o capítulo 15. E só relembrando que nós comentamos, o André Luiz reconhece, foi um estudo sobre reconhecimento, né, do erro, né, dos nossos erros, vamos dizer assim. Ele começa dizendo que em outros tempos ele talvez tivesse ficado ofendido com aquilo que o Clarencio relatou a ele, ensinou, porque com as observações que o Clarencio fez, mas atualmente com o raciocínio que ele já tem, né, ele lembrava o que ele errou e sentia-se confortado, né? E fez um comentário muito importante, que os fluidos carnais deixam a alma em profundas sonolências, nos deixam em sonolência, é o que ao contrário nós comentamos de vigília. Falamos da importância da necessidade da encarnação, colocamos as questões do Livro dos Espíritos, de números 166, 133, dizendo, quando Kardec faz essa pergunta da importância da encarnação, que os Espíritos dizem que é essencial para a nossa evolução. Sem ela, a gente não evolui, sem essa estada no corpo, né, sofrendo as vicissitudes, nós não evoluímos realmente, nós precisamos, necessitamos, né? E agora o André Luiz comenta da importância realmente da encarnação na Terra, que surgia para ele agora, em maior raciocínio, a importância da encarnação. E aí nós vamos continuar no segundo parágrafo, né, Tereza? Isso. Segundo parágrafo. Ele continua assim: passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Então, novamente lembrando, porque a saudade, apesar de todo esse trabalho íntimo que ele está fazendo, e está fazendo realmente, nós estamos vendo, né, de reconhecimento dos erros, da vontade de trabalhar, de aprender, já fez alguns questionamentos. Isso aí tudo é em cima da saudade que ele está sentindo do lar, que é o aprendizado para nós, porque nós também vamos, invariavelmente, sentir saudades daqueles que ficaram à nossa retaguarda ao desencarnarmos, não é? Sim. Invariavelmente, né? Tem as exceções, mas na maioria de nós não vamos sentir saudades. Isso é natural. Não é? Vamos ter reencontros, né? E vamos deixar, né? Também, vamos dizer assim, vamos deixar amores aqui. Isso, a saudade é normal. Imagina se você desencarnar e ninguém tiver saudade de você. Meu Deus, não é? Muito triste. Horrível, né? Né? E você também não sentir saudade de ninguém. É sinal que você não conseguiu, né? Deve ser muito dar triste. afeto para ninguém. E ficar ouvindo assim, já foi, graças a Deus. Não vai ser fácil, não. Não é, mas ele está aqui com saudade, né? A saudade, porque o grande problema dos sentimentos, das nossas emoções, é a gente saber controlá-las. Não deixar que elas nos controlem, não é? O orgulho até um certo ponto, né? Vamos chamar de orgulho, vamos chamar de autoestima, não é? É natural, é uma coisa boa. O problema é quando a gente deixa esse sentimento tomar conta de tudo na nossa vida. Então, ele está com saudade, é natural, mas ele vai começar a aprender a controlar essa emoção, esse sentimento. Todos nós devemos fazer o mesmo, não é? Enquanto
começar esse treinamento aqui enquanto encarnados, porque às vezes esse sentimento muito desequilibrado pode causar problemas sérios. Lá na nossa casa espírita, a gente teve uma experiência de um casal que sentiu tanta saudade de um filho que foi trabalhar longe, que escrevia todo dia para esse filho. Na época não havia celular. Tá? Não havia celular, Então ela escrevia, mas se houvesse celular seria a mesma coisa, seria todo dia chamar de manhã. Não escrevia, por isso que eu falei. Sim, tá. Porque seria a mesma coisa, o instrumento não muda a situação. Que esse rapaz largou um emprego que era um emprego excelente, porque já não suportava mais a chantagem emocional que já estava sendo feita em cima dessa saudade, não é? Então o André Luiz já percebeu, não é? Ele fala, a saudade ele está com saudade, mas ele vai aprender, e a gente vai ver isso no livro todo, ele vai aprender a esperar até que, ele mesmo vai dizer isso agora nesse parágrafo, até que alguém fale alguma coisa. Ele já entendeu que obediência é algo fundamental para quando a gente não está no nosso equilíbrio perfeito, quando a gente não está bem, né? Então ele já vai começar a entender isso. E continuando então. Então, repetindo, no íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Isso. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam meus pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea, a semelhante desejo é que tal propósito não seria oportuno. Olha o raciocínio lógico dele, que bacana, né? Trazermos todo o ensinamento, pessoal, repetindo às vezes o que nós já falamos anteriormente, né? Todo o ensinamento, tudo que o André Luiz fala aqui, ele não está dizendo só a história dele, são ensinamentos morais que são trazidos para nós no dia a dia, para todos nós. Por isso que, vez por outra, nós nos reportamos ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho, porque o que ele está dizendo aqui está implícito. Lições evangélicas, lições daquilo que os Espíritos disseram a Allan Kardec e disseram à humanidade, não é? O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita para a humanidade. Então ele está dizendo aqui sobre resignação, que ele vai falar agora. Ele está se com todo o bom tratamento que eles estão me dando, eles leem o pensamento, eles sabem da minha saudade, sabem daquilo que eu realmente gostaria de ter agora, que é a companhia da minha família novamente. Eles não me dão isso, alguma coisa tem de bom proveito, então eu vou aguardar. Não é? Olha o ensinamento para nós. O nome disso é resignação. Ele vai dizer isso. Não é? Ele vai dizer isso agora. E ele vai continuar. Calava-me então resignado. E algo triste, lógico, tudo bem, normal. Ele vai ficar feliz com isso. Não é? Essa também resignação denota uma maturidade espiritual dele. Ele estava deixando de ser criança espiritual, né? E nós, encarnados, todos nós, devemos treinar obediência e resignação. O Marco deve pegar aqui para ler no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem, não é, uma orientação dos espíritos para nós sobre essa questão da obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Por quê? Porque ele, além do raciocínio, ele estava se sentindo amado, protegido, ele estava reconhecendo o carinho e o afeto dos ministros, né? De todos que trabalhavam no Ministério do Auxílio, como ele diz aqui. Então, ele, além de obedecer, não é? Ele está se resignando, porque ele já está sentindo isso, ele não está só com a razão raciocinando, ele já está com o coração, porque ele está recebendo tanto carinho, tanto afeto, que sensibilizou ele. Então, eles querem o meu bem. Se eles querem o meu bem, eu tenho que aceitar a vontade deles. Agora, olha o que o Espírito, que a Teresa colocou, eu já estava com o Evangelho aqui na mão. É o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item número 8, obediência e resignação. Teresa leu, ela repetiu a frase
que o Espírito Lázaro, a mensagem do Espírito Lázaro que Kardec coloca aqui no Evangelho. Então, ele diz que a obediência é o consentimento da razão, do raciocínio, o que o André Luiz está fazendo. E a resignação é o consentimento do coração, não é? Ele Então, já está começando a isso. Mas nessa mensagem do Espírito Lázaro, tem uma parte aqui que é muito interessante. Ele fala assim: submetei-vos, o Espírito está pedindo a gente, nos pedindo, submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Impulsão, né? Empurrar para o progresso, vamos dizer assim, né? O raciocínio certo. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Palavras fortes, né, que o Espírito coloca aqui. Então, se o André Luiz colocando isso dizer do Espírito aqui do que o André Luiz está falando. Se o André Luiz não estivesse resignado, e ao contrário disso chama-se desobediência, revolta, ele estaria dando prejuízo para ele mesmo. E aí viria a ação da lei dizendo que o Espírito Lázaro fala aqui, a ação do freio da espora, que seria o quê? Expiações, provas que ele teria que passar. O aprendizado são mais difíceis, mas ele está se resignando à situação. Uhum. Triste, ele coloca algo triste, é claro, saudade, lógico. No nosso nível evolutivo, não há como. É o que a Teresa colocou no início. Já imaginou a gente desencarnar e ninguém ter saudade da gente? Ai, vai com Deus, já pensou, meu Deus. Né? E a gente também não ter saudade. E nós também, é muito ruim, né? Poxa vida. É isso. É que não deixamos ninguém, né, que o nosso convívio ficou satisfeito com o nosso convívio, ficou alegre, teve um momento de felicidade conosco. Não é? Muito ruim isso. Então, a resignação, ela nos traz a tranquilidade do aproveitamento do tempo, né? Que é ao contrário do que o Espírito está recomendando, está dizendo aqui, que a lei pode ser aplicada em nós com o látego por meio da ação do freio da espora, palavras dele, né? Mas é isso que acontece na nossa rebeldia. Então, vamos continuar então. Calava-me então resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo, pela consciência profunda. Nós temos também, antes de continuarmos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte coletânea de preces espíritas, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 30, Kardec coloca ato de submissão e de resignação. E ele vem explicando aqui, né, dizendo para a gente o porquê do termos que nos resignar e nos submeter ao que está acontecendo, né, a causa dos infortúnios e tal. Mas logo depois do comentário do item 30, vem a prece, porque a coletânea de preces espíritas não são preces para nós decorarmos e nós fazermos, não é isso. É para nós raciocinarmos de como deveríamos fazer uma prece em cada situação, de como deveríamos pedir, de como deveríamos nos comunicar com os espíritos, com os bons espíritos, né? E é claro, consequentemente, com Jesus. E aí, nesse item, desse ato de submissão e resignação, ele diz assim: meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter uma causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Depois ela se estende mais, mas o início aqui é muito interessante para a gente colocar no que o André Luiz está dizendo para nós aqui de como ele estava se sentindo. Ele estava aceitando, estava reconhecendo os erros dele, como ele disse anteriormente, no início do capítulo, né? Lembrava meus erros antigos e sentia-me confortável. Então, aceito esse sofrimento, mas se preparando para o quê? Para um futuro melhor.
Essa é a lição. Essa busca, não é, pela nossa consciência profunda, a gente só vai conseguir acessá-la realmente se a gente se recolher. Porque não é recolher, se isolar do mundo, mas fazer as meditações necessárias. A gente vê um exemplo, né, do que aconteceu com Paulo de Tarso. Ele também chegou o momento dele de fazer esse recolhimento e vai chegar na vida de todos nós. Quando a gente passa por situações extremas, não é? Situações que fogem muito do nosso cotidiano, quando a gente experimenta luto pela perda de alguns afetos, a gente precisa fazer essa viagem para dentro. Não é você se isolar fisicamente, mas é você tentar fazer essas meditações. Paulo de Tarso, ele ficou 3 anos, né, sob a orientação de Gamaliel. Ele passou 3 anos no deserto de Dan. Mesmo assim, depois mais 3 anos trabalhando, né, lá no Tear. E essa época foi de muita importância para ele se conhecer, para ele entender o porquê daquilo, o porquê da vontade de Deus na vida dele, né, por que ele fez o que fez. Com certeza esse período é necessário para todos nós. O André Luiz, ele está dizendo, eu estava numa fase de recolhimento e foi necessário isso para que ele pudesse ver o que ele precisava tirar, né, de dentro dele, quais os vícios que ele trouxera da terra, vícios morais, né, vícios emocionais, o que ele precisava tirar e o que ele precisava adquirir agora. Então, por isso que ele diz, e todos nós, como ele coloca aqui, em que o homem é chamado para dentro. Todos nós, na nossa encarnação, vamos ter circunstâncias, episódios, né, na nossa vida que a gente vai precisar fazer um pouco disso, mas não há essa necessidade desse isolamento permanente. Você pode até tirar alguns dias, claro. Jesus se afastava dos discípulos para orar, para suas meditações, mas era um pouco e depois voltava para a convivência, porque uma das leis de Deus é a lei de sociedade. A gente só evolui convivendo, não tem outro jeito para nós. Então, ele está dizendo para a gente, né, porque toda a obra de André Luiz são ensinamentos, né, para que nós comecemos a viver o que ele só aprendeu depois de desencarnado. Nós temos também um livro excelente que todos deveriam ler, um livro espírita chamado Voltei, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito do irmão Jacó, que a gente sabe que é o Frederico Figner, o senhor Frederico Figner, que foi um dos diretores da FEB. Então ele também vem orientar a gente, coisas que ele só percebeu depois, ele escreve para nós, os espíritas, para que a gente já comece, não é, a treinar o que ele só conseguiu aprender no mundo espiritual. Então, um dos ensinamentos que a gente gosta muito do irmão Jacó é a questão da própria evolução, da própria iluminação, vamos assim dizer, né? Porque ele fez muita coisa para fora e esqueceu de se trabalhar por dentro. Então, essa é uma das orientações do irmão Jacó que nos ajuda bastante e que vem coincidir com isso que o André Luiz está dizendo para a gente ter um tempo de meditação, de ver como anda a nossa vida, o que a gente anda fazendo, como a gente anda se comportando, pelo menos alguns minutinhos, né? E se por um acaso a pessoa tiver uma oportunidade até de sair um tempinho, né, uns diazinhos para ficar só e pensar bem, é válido. E não pode ser passar a encarnação toda afastado de todo mundo com a desculpa de que está meditando, que está olhando para dentro, né? Isso aí não cabe mais, não. Tem uma música, acho que é do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós e entrar no meu quarto, mas é o quarto íntimo, né? De cada um, né? Então é isso, é a nossa conversa com o Criador. Esse tempo. Então, continuando. Agora que vem a surpresa, né? Um dia,
Contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento. Olha, o André Luiz já está no apartamento, hein? Exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Aí, vamos dar uma paradinha, porque... Não, vamos continuar só esse pedacinho aqui. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Oh, meu Deus, né? Imagina a alegria. A gente lendo aqui já às vezes se emociona, imagina lá ele, né? Então viu a mãezinha tanto depois de tanto tempo dela. Separado. No Livro dos Espíritos, nos reportando esse reencontro, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta de número 289, que é o capítulo 6 da segunda parte da Vida Espírita, Allan Kardec pergunta assim, pergunta 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E os espíritos respondem, sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais, né? Desses casos. É uma graça concedida aos bons espíritos, ou lhes virem ao encontro os que os amam, né? E aí na pergunta 290, Allan Kardec continua sobre o assunto. Os parentes, perguntando, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Olha a pergunta, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Então tem o sempre aí. E a resposta é assim. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, é o que nós vamos ver com André Luiz. A mãe vai reencontrá-lo, mas não vai ficar permanecendo com ele, porque ela está mais elevada, está mais adiantada moralmente do que ele. Por mais que ele tivesse simpatia pelo Lísias, por todos, né, pelo ministro Clarencio, a afeição que ele estava começando a desenvolver pelo ministro, mas a mãezinha, né, conviveu com ele, criou ele na última encarnação, ele deve ter sido realmente uma felicidade muito grande. Nos livros do Chico Xavier, aqueles livros de consolo, que conta as experiências dos recém-desencarnados para suas famílias, aquelas cartas, né, consoladoras, que muitas delas foram compelidas em livros, a gente vê, não é, que muitos ali realmente são recebidos por um bisavô, por uma avó, por alguém querido, não é? Mas existem casos, como o do próprio André Luiz, que ele não teve essa oportunidade. O irmão Jacó, no livro Voltei, a filha dele o recebe, o mentor dele, espiritual, também já está, ele reconhece de pronto quando ele desencarna, mas isso pode não acontecer dessa maneira. Não é? O próprio André Luiz é a prova disso. Ele desencarnou e ele não viu ninguém, nenhum parente, né, no momento que ele adentrou ao nosso lar. Nos ensinando que não é porque foi mãe que vai ficar junto. Não é assim que funciona. É um espírito que foi minha mãe, mas eu tive outras mães e vou ter outras. Então, é a questão da afinidade mesmo, né? É verdade. Estamos terminando mais um programa com a graça de Deus. E agradecemos pela atenção de todos, a paciência de nos ouvirem, e estaremos novamente aqui para dar continuidade, se Deus assim o permitir. Vamos mandar hoje um abraço para o nosso amigo Jonas, lá do Vicente Moretti. Que Deus o abençoe, a você e a todos os seus companheiros, a todos aqueles que trabalham aí com tanta dedicação.
Fiquem com Deus, Deus abençoe vossos lares. E a minha mãe nessa encarnação, Dona Malvina. Um abraço. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.